Josué, capítulo 3, versículos de 5 a 17. Você sabe que Josué foi o sucessor de Moisés. Então, esse aqui foi um episódio que foi muito importante para a vida dele. Josué 3, versículos de 5 a 17. O povo já tinha saído do deserto, estava se dirigindo para a terra prometida. Aí no versículo 5 do capítulo 3 diz assim: Josué disse ao povo: santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Eu esqueci de dizer lá no capítulo 1 que Josué se levantou e os filhos de Israel partiram e eram até o Jordão e passaram e pousaram ali antes de passar. É aí Josué diz: santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus. Ó Deus falando com você: venha cá e ouça a palavra do Senhor. Alguém diga amém. Amém. Josué continuou: nisso vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que, sem falta, expulsará diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor seu Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima se amontoarão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita, as águas que vinham de cima pararam de correr. Levantaram-se no montão, presta atenção nisso, levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam ao mar de Arabar, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido, que teu Santo Espírito agora venha aplicar essa palavra nas nossas vidas. É para isso que nós estamos aqui, Pai. Para ouvir a tua voz, para fazer aquilo que o Senhor nos pede, porque queremos ver o teu movimento, a tua ação, os teus resultados acontecerem também nas nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nós falávamos, querido, semana passada, que os milagres de Jesus, se você olhar, pegar os evangelhos, ler os milagres de Jesus, você vê que vários deles foram precedidos de ações humanas. Jesus pedia a participação dos discípulos, Jesus pedia a participação das pessoas que estavam ao redor. Jesus fazia isso constantemente: enchei as talhas de água,
Leva essa água, esse vinho, a água que já tinha se transformado, leva para ele provar. Jesus, ele constantemente usava as pessoas, não é? Tirai a pedra, nós estávamos falando agora mesmo. Quantos pães vocês têm? Quantos peixes vocês têm? Jesus, ele envolvia as pessoas nos milagres. E nós vemos no Velho Testamento, esse texto que nós acabamos de ler, do Velho Testamento, nós vemos a mesma dinâmica acontecendo com o povo de Israel, a mesma dinâmica acontecendo com os profetas. Deus não muda. Jesus é o mesmo hoje, amanhã e será eternamente. Deus não muda. Então, como Deus agia no Velho Testamento, como Deus agia nos tempos de Jesus Cristo, Jesus está agindo hoje. Deus está agindo hoje. Presta atenção aqui que o povo de Israel estava vindo de uma quarentena de anos. Não era uma quarentena de dias, era uma quarentena de anos no deserto. Um tempo difícil, em que muitos pereceram, muitos se perderam. Caminhando no deserto, muitas vezes a impressão que eles tinham é que eles não iam chegar a lugar nenhum, que não estavam indo a lugar nenhum. Até que eles chegaram aqui no capítulo 3, às margens do Rio Jordão. E ali Deus deu uma palavra ao povo. Amém? Amém. E como sempre, Deus deu uma palavra ao povo pedindo alguma ação, pedindo movimento. Quando Deus fala com a gente, querido, Ele provoca movimento na nossa vida. Ele provoca ação na nossa vida. É impossível ouvir a voz de Deus e ficar a mesma lesma de sempre. Amém, querido? Quando Deus fala, Ele provoca alguma ação na minha vida, Ele provoca algum movimento. Enchei-vos do Espírito. Quem se enche? Você. Amém, queridos? E ali Deus deu uma palavra. E é interessante aqui como Deus, você viu que essa porção que eu li, quanta ação provocou a palavra que Deus deu para o povo através de Josué. Uma palavra que provocando autorresponsabilidade. Olha só, meu irmão, me desculpe falar isso, mas você é responsável pela palavra que você recebe. Obrigado, minha esposa, você sempre dando amém. Ouviu, meu irmão? Você é responsável por essa palavra a qual você está se expondo. Amém? Ela não pode entrar por aqui e sair por aqui. Ela tem que entrar, provocar, e aí sim pode sair, mas cala a boca. Amém, querido? Então a palavra de Deus veio chamar o povo para uma responsabilidade. Hoje tem muita gente que quer viver um evangelho que cai tudo do céu. Eu não tenho que mudar nada, eu não tenho que fazer sacrifício nenhum, eu não tenho que fazer nada de esforço. Esse negócio de esforço, quem vai para o reino de Deus tem que ter esforço, está amarrado em nome de Jesus, porque eu não quero esforço. Era como se Deus estava falando com o povo de Israel: olha só, estou levando vocês para um tempo novo, mas façam a parte de vocês. Olha, querido, o Espírito Santo está falando contigo, meu. Deus tem grandes planos com a sua vida. Agora, seja responsável pela tua parte. Faça aquilo que lhe cabe. Amém? Dá glória a Deus aí. Para de olhar de cara feia para mim. Eu só estou falando o que Deus está falando. Amém? Faça o que você tem que fazer. E aí o que Deus falou para o povo, queridos? Presta atenção. A palavra de Deus aqui através de Josué é cheia de ação, de movimento. Santificai-vos. Presta atenção. Santificai-vos. Quem é que tinha que se santificar? O povo. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Amém, querido? Quem é que ia se santificar?
O povo. Quem é que quer fazer maravilhas? Deus. Amém, querido? Olha só, no meio daquele povo, 40 anos que eles vinham no deserto, era 40 ou era 400? 40. 400 foi o Egito. Né? Estou velho, minha gente. Tem que usar aqui os novinhos, para eles estão tudo com rebobinado. Eu não, eu já. Então, olha só, 40 anos de deserto, minha gente. E aí vem o Senhor, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Será que lá no meio deles, ou talvez aqui no meio de nós, tem alguém que diz, será mesmo? Depois desses anos todos de sufoco, será mesmo que Deus vai fazer alguma coisa nova? Depois de tudo que a gente tem vivido, será que Deus... Eu garanto a você, querido, que aqui entre nós talvez tenha pessoas pensando assim. Será mesmo que Deus vai fazer alguma coisa nova nesse momento atual que a gente está vivendo? Amém? Será que vivendo o que a gente está vivendo, nós ainda vamos ver maravilhas num futuro próximo? Não é lá no céu não, meu irmão. É aqui na terra dos viventes. Será que vivendo o que a gente está vivendo, pandemia, toda essa coisa, será que nós ainda vamos ver Deus fazer maravilhas no nosso meio? Diga aí, eu creio, eu creio, eu creio. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Olha só, querido, se santificar naquele tempo, hoje se santificar, a gente olha de uma outra maneira, mas naquele tempo, se santificar, exigia muita ação deles. A primeira ação que eles tinham que fazer era tomar banho, porque naquele tempo não se tomava banho todo dia, né? Naquele tempo. Então, quando Deus falava para se santificar, a primeira coisa que eles tinham que fazer era tomar banho, para se purificar. Eles tinham que trocar de roupa, né? Porque diz que as vestes deles não se envelheceram no Egito, né? na caminhada, no deserto, perdão. Então, eles tinham. E exigia, presta atenção, exigia uma série de ações humanas, individuais. Quem é que aqui... para tomar banho precisa de ajuda? Graças a Deus que você ainda não precisa. Não é, meu irmão? Dá graças a Deus. Tia Zilda ainda toma banho sozinha? Toma. Aí Zé, com seus 80, ainda toma banho sozinho? Graças a Deus. Preste atenção, querido, estou falando aqui de coisas, estou falando com humor, para você entender. São ações humanas, são ações individuais, pessoais, tomar banho, trocar de roupa, amém? Eles tinham que limpar as tendas, eles tinham que limpar o acampamento, eles tinham, queridos, que se abster de conflito, de briga, de contenda, de discussão, de bate-boca. Quando Deus dizia, vão se santificar, isso serve para a gente, viu, minha gente? Hora de vir, domingo, quando vem para a igreja, não é hora para discutir. Tu está vindo para a igreja, meu Deus? Briga dentro de casa? Não tem sentido. Então, o povo tinha que se pacificar, não é? Fazer as pazes com Deus, fazer as pazes uns com os outros. Eles tinham que se reconciliar. Deus está mandando a gente se santificar, e eu tenho que falar com fulano, que eu não falo com ele mais, que eu fiquei aborrecido com ele por causa daquilo. Então era um tempo que exigia do povo ações individuais. Ações humanas, minha gente. Boa disposição de coração. Eles primeiro precisavam se santificar, se consertar uns com os outros, se consertar com Deus, tomar banho, limpar a tenda, organizar o acampamento. Eles tinham que fazer essas coisas
para Deus falar com eles, para eles terem uma boa disposição de coração para ouvir o que Deus queria falar. Foi depois disso que Josué disse: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor. Amém, querido? Eu repito, prestar atenção, queridos. Se santificar são ações humanas, que qualquer um pode fazer. Você, se não quiser, não faz. Vai ver que tem alguém aqui: hoje eu não vou tomar banho não, eu vou dormir do jeito que eu estou, porque eu estou cansado. Quem aqui já fez isso? Levanta a mão aí. Ainda mais nesses dias de frio: pelo amor de Deus, eu vou tomar banho nenhum. Misericórdia, aqui ninguém faz isso. Meu irmão, se você não quiser tomar banho, você não toma. Se você não quiser trocar de roupa, não troca. É uma ação sua. Vai dar ruim. Não é? Eu me lembro do meu avô, seu Manel Joaquim: vovô, vamos tomar banho, vovô. Tem uma semana que você não vai. Ninguém vai me botar no banheiro. E eu lembro do seu Manel Joaquim gritando, berrando, porque a gente botava ele debaixo do chuveiro para tomar banho. Uma semana sem tomar banho. E fumando cigarro, fumando cigarro, fumando cigarro. Cigarro é uma coisa que impregna, né, minha gente? Entra na pessoa, no corpo da pessoa, na roupa da pessoa. E eu me lembro da gritaria lá, botando meu avô para tomar banho. Mas olha só, fala para o teu irmão: se você quiser tomar banho, toma; se não quiser, não toma, o problema é teu. Quem aqui tomou banho hoje? Não levanta a mão não! Senão vai ter uma pessoa de mão abaixada aí, vai pegar mal a beça. Olha aqui, queridos, Deus falou primeiro: santificai-vos. Eu estou trazendo do Velho Testamento para o Novo Testamento, querido. Hoje a gente também tem que fazer. Você tem que se despojar da velha criatura, você tem que se despojar das vestes de amargura, de rancor. Tudo isso que está falando no Velho Testamento tem no Novo Testamento para a gente fazer também hoje, né? Só que aqui Deus pediu um pouco mais para todos. Se você reparar, a palavra foi para Josué, a palavra foi para os sacerdotes, a palavra foi para o povo, a palavra foi para todos, né? Ele pediu um pouco mais de todos. Primeiro, que os sacerdotes passassem com a arca, que o povo visse a arca passando, que os sacerdotes molhassem os pés no Jordão, que quando eles fizessem isso, as águas seriam cortadas, e na parte de cima elas iam se amontoar. Presta atenção, querido, eu gosto dessas coisas, querido. Milagre. Quer milagre? Milagre tem organização. Milagre tem ordem. Milagre não é na bagunça, não. Não é na gritaria, não. É com ordem. Tem um passo a passo, se podemos dizer assim, né? Eles às vezes exigem de nós, primeiro de tudo, fé. Pergunta para o teu irmão se ele tem fé. Você tem fé? Diga para ele: fé não é suficiente. Prega para ele: tem que ter fé e coragem. Tem que ter fé e ousadia. Tem que ter fé e ação. Amém, queridos? Não basta ter fé. Tem que ter fé, paciência, perseverança. Amém, queridos? Né? Se nós podemos. Primeiro, eles tinham que ouvir a palavra de Deus. Segundo, eles tinham que fazer ações humanas. Depois eles tinham que colocar, os sacerdotes, colocar a arca nos ombros. Não é? Presta atenção, querido. Os sacerdotes precisavam primeiro molhar os pés nas águas do rio, entrar no rio, e quando eles botassem as águas, os pés nas águas, as águas iam se cortar.
Depois eles ainda tinham que entrar para o meio do Jordão e ficar firmes lá no meio. Olha quanta ação que Deus pediu aqui, queridos. Várias ações. E é bom a gente se lembrar dos detalhes. O Jordão estava na cheia, transbordando pelas ribanceiras. Ele estava transbordando. Dizem que o Jordão, nessa época, ele tinha uma altura de 3 metros. Ou seja, o que Deus estava pedindo para o povo era impossível de se fazer. Porque 3 metros de altura, ninguém passa. Então, às vezes, o que Deus nos pede, aos nossos olhos, a gente diz, como? De que jeito? De que forma? Mas Deus disse, olha, esse era impossível de atravessar, mas quando os homens botarem os pés na água, os sacerdotes, as águas vão se cortar. Segundo, eu fiz questão de chamar a tua atenção, as águas se cortaram, queridos, mas não foi na frente deles. Foi diferente do Mar Vermelho. O Mar Vermelho, ele se abriu na frente do povo. Aqui não, queridos. As águas se cortaram, mas eu fiz questão de mostrar para você, lá longe. Estudando a palavra de Deus, a gente vê que as águas se cortaram 30 quilômetros acima. Aonde é 30 quilômetros? Daqui até onde é que é 30 quilômetros, minha gente? Itaboraí? Oi? Barra? Recreio. Dá um pouquinho mais. Então presta atenção, querido. As águas se cortaram lá, elas vão parar na minha frente na mesma hora? Então isso não foi um milagre imediato. Não foi na mesma hora, né? Elas se cortaram numa localização 30 quilômetros acima. Quer dizer que houve um delay. Você sabe o que é delay? Sabe? Você já reparou? Repórter, vamos falar com o repórter fulano. Aí aparece o repórter lá e ele fica assim. E não fala nada. Porque ainda não chegou. Ainda não chegou a informação que ele tem que dar. Então, querido, houve ali um período, né, de demora. Porque aquela água que se cortou lá no recreio, ela tinha que escoar. Se amontoaram lá. Disseram, querido, estudando a Bíblia, você diz que isso depois aconteceu, era comum no período de cheia. O rio ficava tão forte que ele derrubava as ribanceiras. E em 1927, isso aconteceu. E as águas foram cortadas, não foram cortadas, foram paralisadas. Quer dizer que Deus usou lá o lugar aonde isso era favorável para fazer esse milagre. Então, e apesar deles terem feito como Deus falou que eles deviam fazer, eles tiveram que esperar, querido. Não foi imediato. Tiveram que ter paciência. Tem alguns aqui que se tivessem lá, eu sabia que não ia acontecer nada. Eu sabia que isso não vai acontecer o quê? Imagina, as águas vão se cortar, como é que a gente vai atravessar esse rio? Então a gente vê aqui, queridos, que tem hora. Quer milagre? Quer milagre, meu irmão? Primeiro se organiza, meu irmão. E tenha paciência. Tenha perseverança. Amém? Eles tiveram que esperar, queridos, se nós podemos dizer assim, o escoamento das águas. As águas virem, como a gente fica aqui, queridos. Às vezes a gente fica preso dentro da igreja, as águas ocupam, tem um Jordão na nossa frente. E o que a gente fica fazendo aqui? Fica comendo creme crack, miojo, invadindo a bolsa das irmãs e esperando as águas descerem. Eu já saí daqui 3:30 da manhã. Amém, queridos? Então eles tiveram que aguardar um tempo, não sei quanto, para aquelas águas que se cortaram lá em cima se escoarem. Amém? Porque a Bíblia diz que o povo passou a pés enxutos.
Então aqui nós vemos duas coisas, querido. Tudo teve que ser feito, queridos, com fé, com coragem, com paciência, com ordem, com organização. Os sacerdotes primeiro colocaram os pés nas águas, as águas se cortaram. Provavelmente os sacerdotes também ficaram olhando até que hora que ia dar para eles entrarem nas águas, porque eles não iam ser loucos de entrar a 3 metros de altura com a arca. Então eles ficaram aguardando, observando. Em algum momento eles viram que já dava para passar, igualzinho a gente aqui, né? Já dá para passar, já dá para chegar onde eu tenho que chegar. Eles ficaram aguardando, e o povo, à medida que eles entraram, o povo foi atravessando o Jordão a pés enxutos. Presta atenção, querido, foi assim que eles começaram a entrar na terra prometida. Prometida. Saiu. Entendeu, queridos? Aqui é que os comentaristas consideram que Israel começou a entrar na terra prometida, prometida, depois de atravessar o Jordão. Então foi assim que eles começaram a entrar na terra prometida. Foi assim que eles começaram a viver um novo tempo com Deus. Eu já disse, digo outra vez, tudo que Deus permite acontecer, Ele permite, que Ele sabe como levar aquela situação tão difícil para um bem. Ele permite porque Ele tem uma intenção positiva por detrás. Ele permite porque Ele tem uma compensação para você depois. Ele permite porque Ele tem uma recompensa para você depois. Amém, querido? Creia nisso. E dizem também aqueles que sabem mais do que nós, que até aqui o povo era chamado de povo de Israel. Uma vez que eles passaram o Rio Jordão, eles passaram a ser chamados nação de Israel. Ou seja, eles passaram a ser respeitados, eles passaram a ser reconhecidos como a nação de Israel, porque pelos feitos que Deus já tinha feito no passado, com o Mar Vermelho, no deserto, e agora, atravessando o Mar Vermelho, esses heveus, jebuseus, todo mundo que estava lá, nessa terra, vendo isso, passou a respeitar Josué como líder, passou a respeitar Israel, o povo de Israel, que era chamado povo de Israel, a ser respeitado como nação de Israel. Então, querido, presta atenção, tem certos eventos que às vezes são desagradáveis, que às vezes são negativos, mas que eles são um divisor de águas na nossa vida. Eles delimitam um antes e um depois. Depois da travessia do Rio Jordão, Israel passou a ser considerado a nação de Israel. Josué passou a ser considerado o verdadeiro sucessor de Moisés, o líder de Moisés. Então, muita coisa marcou esse atravessar do Rio Jordão. Então, a gente tem que lembrar, né, que às vezes a gente também passa por situações, mas depois delas a nossa vida já não é mais a mesma. Amém? O chão que eles estavam pisando já era diferente, porque já era chão da terra prometida por Deus. O que vinha pela frente era diferente, porque Deus disse que a terra manava leite e mel. Então eles estavam vivendo um tempo novo. Amém? Eles tinham tomado uma nova direção. Foi assim com o povo de Israel, queridos. Foi assim com Lázaro. Foi assim com Marta, foi assim com Maria, foi assim com Bartimeu, foi assim com Zaqueu, foi assim com todos os que tiveram a oportunidade de estar perto do Senhor Jesus, com os discípulos, não é? Amém?
Então, trazendo isso já aqui para nós, tá? Trazendo para nós o papel da igreja hoje, querido. Quem são os sacerdotes do tempo atual? Está do teu lado. Somos um reino de quem, minha gente? De sacerdotes. Somos um reino de sacerdotes. Amém? Quem são os sacerdotes do tempo atual? Somos nós, queridos. Nós somos as testemunhas vivas do amor de Deus em Cristo Jesus. Então a gente tem que ficar no meio desse Jordão que a gente está vivendo hoje. A gente está no meio de um Jordão, queridos. Não é um Jordão que está transbordando para tudo que é lado. Nós temos que estar no meio disso tudo, firme, pregando a palavra de Deus. Porque que essa igreja está aberta nessa manhã para pregar a palavra de Deus, para dizer para você que há esperança para o teu futuro, que Deus ainda tem maravilhas para fazer na tua vida, que esse Jordão vai passar. Amém, queridos? Nós hoje temos que permanecer aqui pregando a palavra de Deus, dizendo, fica firme, meu irmão. Deus ainda tem muito mais para te dar. Prega aí para o teu irmão, fica firme que Deus ainda tem muito mais para te dar. Talvez alguns de nós chegamos aqui, querido, igualzinho esse povo quando chegou na beira do Jordão. O povo estava vindo do deserto, 40 anos, momento que a água era amarga, momento que não tinha comida, a comida tinha que vir do céu. Ou seja, o povo quando chegou aqui à beira do Jordão, estava cansado. Quem está cansado aí, diga amém. Aí, está cheio de gente cansada aí. O povo estava desgastado. O povo estava sofrido. O povo não aguentava mais aquela quarentena de anos no deserto, não é? O povo estava vivendo um tempo que eles tinham perdido muitas coisas, incerteza do futuro, muito parecido com a gente, querido. Duvido que não tem gente aqui que tem uma preocupação com o futuro. Duvido que não tenha uma incerteza aí, e como é que vai ser? Daqui para frente. Amém, querido? Talvez você tenha chegado aqui, querido, cansado, desgastado, sofrido, também vivendo uma porção de coisas que fazem você duvidar que ainda possa acontecer uma maravilha na tua vida. Presta atenção, querido, que esse desafio de fé, de coragem, de ousadia, de ação, de paciência, de perseverança, foi para todo mundo. Amém, querido? Foi para Josué, foi para os sacerdotes, foi para o povo, foi para todos, né? Mesmo assim eles fizeram o que Deus tinha pedido e atravessaram o Jordão e se tornaram a nação de Israel. Josué foi reconhecido como líder, não é, o sucessor de Moisés, e o povo começou a entrar na terra prometida e viver dias diferentes. Ainda vinham lutas pela frente? Várias. Mas ali eles se firmaram, né, tiveram a certeza de que Deus estava com eles e eles iam prosseguir. Então, uma pergunta, querido, para você hoje: como é que está o teu Jordão? Está difícil para o teu lado? Eu não sei qual é o desafio que você enfrenta, mas nada é impossível para Deus. Amém? Aos seus olhos humanos, você talvez não veja a solução, mas Deus já tem a solução. Deus, quando entrou no barco de Pedro e disse: vamos lá para o meio do mar, Deus já sabia onde é que estavam os peixes. Chegou lá, joga a rede.
Meu irmão, os peixes que você precisa, Deus já tem. A solução que você precisa, Deus já tem. A saída que você precisa, Deus já tem. Agora, a nossa parte, querido, é ter coragem e fé para atravessar o que você tem que atravessar. Essa é uma palavra para a gente repetir. É para você dizer para o teu irmão, meu irmão, você tem que ter fé e coragem para atravessar o que você tem que atravessar. Não dá para ficar do lado de cá. Não dá para ficar dentro de casa. Não dá para ficar passivo. Tem que atravessar o que tem que atravessar. Porque depois de você atravessar o que você está atravessando, tem algo especial da parte de Deus para você. Amém? Tem algo muito especial. Então eu estou me dirigindo aqui a um reino de sacerdotes. Sacerdotes, fiquem firmes no meio do Jordão. As águas podem jogar para cá. Pais, fiquem firmes dentro da sua casa, falando da palavra de Deus, falando da mãe, fiquem firmes. Você que vive sozinho, fica firme dentro de casa, confiando no Senhor. Pastores, fiquem firmes, pregando a palavra de Deus, que Deus tem saída, que Deus tem solução, que Deus não morreu, que Deus está vivo, e agindo Deus, quem é que pode impedir? Essa é uma palavra para a Igreja Nova Vida do Catete. Fique firme, igreja! Fique firme, porque nós vamos atravessar isso que a gente está atravessando. Até aqui a gente tem atravessado. Não é? Até aqui Deus tem nos sustentado. Até aqui Deus tem nos fortalecido. Com vacina, sem vacina, estamos aqui. Amém, querido? Estamos aqui, minha gente. Então, até aqui Deus tem nos ajudado a atravessar, e Ele vai nos ajudar a atravessar, Ele vai continuar a nos ajudar, né? Tem uma outra vitória, tem uma vitória especial de Deus do outro lado do rio. Diga aleluia, diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Então, nós vamos fazer uma oração, querido. Pode parecer impossível de atravessar o que você está enfrentando. Pode parecer impossível para você. Aos teus olhos talvez não tenha saída. Aos teus olhos você não vê como. Aos teus olhos talvez você esteja dizendo assim. Eu ouvi alguém falar isso. Esse é o pior momento que eu estou vivendo na minha vida. Eu não me lembro de ter vivido um momento pior. Ouvi uma pessoa falar isso. O Espírito Santo está aqui nessa manhã nos desafiando a um compromisso de responsabilidade. Ouvir essa palavra e fazer aquilo que Deus está nos pedindo. Então, a minha oração é para você, diante de Deus, dizer: Deus, no que depender de mim, eu vou atravessar. No que depender de mim, eu vou enfrentar o que eu tenho que enfrentar. No que depender de mim, eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance. A minha oração é para aquele que quer fazer movimento, querido. Agora, quem está aí acomodado, passivo, murmurando, reclamando, se queixando, desculpe, meu irmão, nós vamos passar e você vai ficar. Porque não depende de mim, depende de você. Amém, querido? Só para lembrar, foi assim que Israel começou a colocar os pés na terra prometida. Foi assim que Israel se tornou uma nação. Foi assim que Josué se tornou o líder, que depois ia levar o povo a possuir a terra de verdade. Foi assim, queridos, que Israel começou uma nova história.
Diga para o seu irmão: meu irmão, ainda é tempo de Deus escrever uma nova história na tua vida, uma nova história na tua família, uma nova história no teu ministério, uma nova história na tua vida profissional. Amém, querido? Aquilo que nós estamos vivendo hoje, querido, pode ser um divisor de águas, mas não depende só de Deus, depende de nós também. E eu acho que Deus tem permitido nós passarmos por tudo que a gente tem passado para nos chaculejar, minha gente. Acorda, desperta, se levanta, sai da zona de conforto, enfrenta o que tem que enfrentar. Amém, querido? Então, se você está aqui e diz assim: no que depender de mim, eu vou atravessar o que eu tenho que atravessar. No que depender de mim, eu vou fazer. Eu vou agir. No que depender de mim, eu vou botar as águas no Jordão. Eu vou botar a planta do meu pé. Amém, queridos? Porque, queridos, se nós não fizermos a nossa parte, Deus fica impossibilitado de fazer a dele. Amém? Então, eu queria convidar a igreja a se colocar de pé, para nós orarmos. Eu gostaria que você marcasse essa data, essa época, essa palavra. Né? O que você está vivendo hoje pode ser um divisor de águas. Deus está pronto para fazer. Ele tem poder de fazer. Mas se você fica, eu não entro nesse rio. Botar o pé fora de casa, eu não posso. Aí eu digo para esse: então vá para a janela, que o dinheiro vai cair do céu. Amém, querido? Queridos, nós quando vamos para a rua, a gente vai com medo? Não! Duvido que tu não vai com medo. Você vai para perto de alguém, alguém dá um espirro em cima de você. Quer dizer, pessoal que não tem medo. Quem tem álcool aqui me mostra. Quem tem álcool aqui? Quem tem álcool aqui? Como que não tem medo? Isso aí, minha irmã, está fazendo a coisa certa. Está fazendo o que você tem que fazer mesmo. Está de máscara, é verdade. Tem que usar máscara mesmo. Amém, queridos? Deus quer fazer, queridos, mas nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Abaixa a sua cabeça. Você que está vivendo, querido, um tempo difícil, um tempo de Jordão, um tempo de cheia. Você que quer chegar do outro lado. Tenho certeza que tem gente que está exatamente assim: eu quero chegar lá do outro lado. Eu sei para onde eu quero ir, mas eu não sei como chegar lá. Tem alguém aqui assim? Alguém que está vendo as margens do Jordão do outro lado, mas você não sabe como chegar lá. Então, meu irmão, essa palavra foi para você. Talvez você esteja vivendo um momento divisor de águas na tua vida. A parte de Deus, Deus é fiel, Ele vai fazer. Agora, a sua parte depende só de você. Ninguém vai botar o teu pé na água. Você vai ter que botar o pé na água. Você vai ter que atravessar. Você vai ter que ficar firme, como aqueles sacerdotes no meio do Jordão, esperando que as águas se escoassem, e esperando que o povo atravessasse o Jordão. Pai querido e amado, muito obrigado pela tua palavra. Ela traz de volta a esperança para o nosso coração. Ela traz de volta a fé para o nosso coração. Pai, o Senhor é um Deus que não muda. Assim como o Senhor agiu no passado, o Senhor está pronto para agir hoje.
mas muitas vezes o Senhor depende, talvez essa não seja a palavra certa, mas o Senhor fica aguardando a nossa ação, o Senhor fica aguardando a nossa atitude, a nossa postura, a nossa posição. Ele fica aguardando, o Senhor fica aguardando o que é que nós temos que fazer para o Senhor fazer o que só o Senhor pode fazer. Meu irmão, minha irmã, coloque diante de Deus uma situação da tua vida que só Deus pode fazer. Bota diante de Deus uma situação da tua vida que só Deus pode fazer. Você, por mais que se esforce, você não tem como fazer isso. Mas Deus tem. Deus tem como curar, Deus tem como libertar, Deus tem como mudar completamente uma situação. Essa é a parte de Deus. Não toque na glória de Deus, essa glória pertence a Deus. Agora, meu irmão, faça a sua parte. Dê seus passos de fé. Se lava, se purifica, se limpa. Se pacifica com Deus, se pacifica com as pessoas, se pacifica até com teus próprios erros que você já cometeu. Viva em paz com Deus, vive em paz com a família, vive em paz consigo mesmo. Limpa teu coração de toda raiva, de todo ódio, de todo rancor, de todo ressentimento. Tira tudo isso aí, porque tudo isso aí é pedra, meu irmão. Tudo isso aí é amarramento que te impede de prosseguir. E tenha coragem, meu irmão, de dar passos de fé. Quem sabe essa semana Deus vai colocar uma situação diante de você. Você vai se lembrar dessa palavra e vai dizer: eu vou dar um passo de fé. Eu vou botar o meu pé nessa água, porque Deus vai fazer o que Ele prometeu. Isso vai exigir de você coragem, isso vai exigir de você ousadia. Meu irmão, tenha coragem de fazer o que Deus te pede, porque quando você faz o que Deus te pede, Deus faz o que só Ele pode fazer. Então, Pai querido, em primeiro lugar, nós colocamos nas Tuas mãos aquilo que não está ao nosso alcance, Pai. Eu não posso fazer isso, Pai, eu não tenho meios de fazer. São coisas que não estão à nossa altura. A gente não dá conta, Pai. Mas o Senhor pode fazer. E o que eu te peço, Pai, é que nós sejamos servos atentos. Zaqueu subiu na árvore. Bartimeu começou a gritar. A Cirofenícia foi atrás de Jesus. Importunou ele o que ele pôde importunar. Quer dizer, agiu. A mulher com fluxo de hemorragia disse: se eu apenas tocar, eu serei purificada. Jairo foi atrás de Jesus por causa da filha. Então, queridos, há uma ação que Deus está esperando de você. Há uma atitude que Deus está esperando de você. Há um mover que tem que partir de você. E quando você colocar pé nas águas, as águas vão se cortar, porque Deus é fiel. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá. Meu Pai, que caia por terra toda tristeza, todo desânimo, todo abatimento, tudo isso caia por terra. Traga um novo ânimo, uma nova esperança, uma nova fé, uma nova força, uma nova ação para a vida do meu irmão. E que nesses dias, Pai, nesses dias, ele veja o teu mover na vida dele e nas circunstâncias que ele está botando nas tuas mãos. Desde já, pela fé, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor.